Caros alunos, vamos iniciar a terceira aula do curso de Segurança do Trabalho, da disciplina Equipamento de Proteção Individual. E nessa terceira aula nós vamos estudar equipamento de proteção individual, que tem como objetivo apresentar os requisitos e as responsabilidades dos agentes relacionados ao EPIs. De acordo com a NR6, que trata exatamente dessa norma de equipamento de proteção individual, a empresa é obrigada a oferecer gratuitamente aos seus empregados o EPI de acordo com o risco, estando em estado de perfeita conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra o risco de acidente de trabalho ou de doença profissional ou de trabalho, enquanto as medidas de proteção estiverem sendo implantadas, e para atender a situação de emergência. Compete ao Serviço Especializado de Engenharia e Segurança do Trabalho, que é o SESMIT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, e trabalhadores usuários, recomendar o emprego do EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Os principais envolvidos na comercialização são o empregado, o empregador, fabricante e importador. E para cada um é estabelecido pela NR6 a sua responsabilidade. Vamos elencar alguns. Para o empregador, tem a responsabilidade de adquirir o adequado risco da atividade. Para cada atividade, ele tem que adquirir o adequado. Exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança do trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, garantir também a sua conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Tá? Já, qual é a responsabilidade do empregado? É usar, utilizando para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Comunicar ao empregado qualquer alteração que o torne impróprio uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Já para o fabricante e importador, de comercializar, eles têm a seguinte responsabilidade: cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde, solicitar a emissão, renovação, quando vencido o prazo de validade do certificado de aprovação, que é o CA, que nós vamos inclusive estudar daqui a pouco, tá? Requerer o novo CA quanto qualquer alteração das especificações de equipamento aprovado, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao seu certificado de aprovação, comercializar ou colocar à venda somente o equipamento portador CA, comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança no trabalho quaisquer alterações nos dados cadastrais fornecidos, comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso. Fazer constar o equipamento, o número de lote de fabricação, providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do Inmetro, quando for o caso, e fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização de seus EPIs, indicando, quando for o caso, o número de higienização acima do qual é necessário proceder à revisão ou substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção original. Como a gente falou anteriormente, o CA, o que é CA? CA é Certificado de Aprovação. Esse é um documento que o Ministério do Trabalho e Emprego expede para garantir a qualidade e funcionalidade de um determinado equipamento de proteção individual. O certificado de aprovação de um equipamento individual é um número obrigatório, registrado no equipamento, que garante que o equipamento foi testado e aprovado por órgãos competentes para proteger o trabalhador de um risco específico. Neste sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego prevê uma série de requisitos vinculados a este certificado.
A ANR estabelece que, para fim de comercialização, o CA concedido para um equipamento de proteção individual terá validade de 5 anos para aqueles equipamentos com laudo de ensaio que não tenha sua conformidade avaliada no âmbito do simétrico. Outra item também que estabelece é que, no prazo vinculado à avaliação da conformidade do âmbito do Inmetro, quando for o caso. Esse prazo, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer outros prazos, aqueles prazos que a gente acabou de elencar. É importante observar que todo EPI deverá também apresentar caracteres indeléveis e bem visíveis: o nome comercial da empresa, fabricante do EPI, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI, equipamento de proteção importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número de CA. A Secretaria de Inspeção de Trabalho, por meio do site Ministério do Trabalho e Emprego, disponibiliza o sistema de certificado de aprovação do equipamento de proteção individual, sistema CAEAP, que permite a qualquer usuário, em especial nós que somos profissionais da área de segurança e você como no futuro, de consultar se aquele teu equipamento que você está fornecendo para o teu trabalhador tem o certificado de aprovação de equipamento, tá? O certificado de aprovação do teu equipamento de proteção. Isso é fundamental. Você só pode entregar para o teu funcionário, para o teu trabalhador, para o teu colaborador, se ele realmente tiver essa CA. E você pode olhar no sistema do CAEPI. Nesse sistema, inserindo o número do CA, do equipamento, pode-se verificar se o CA está válido, qual é a descrição do equipamento, sua finalidade, informação sobre o laudo de inspeção e aprovação do EPI, e qual o laboratório que realizou o respectivo laudo. E pelos fabricantes e importadores de EPI, solicitar a emissão de renovação ou alteração de CA, assim como acompanhar o andamento das solicitações realizadas por sua empresa em relação à emissão, alteração e renovação do CA. São equipamentos de proteção individual destinados a proteger o trabalhador em situação de ruído, que estão acima do permitido pela NR 15. Que equipamento é esse? É o equipamento auricular. Eles são inseridos no ouvido do trabalhador, que devem ser capazes de reduzir a intensidade de ruído abaixo do limite de tolerância. Esse limite de tolerância, como a gente acabei de falar, ele está dito na NR 15, que é atividade de operações insalubres. E para cada protetor auricular tem suas peculiaridades. Logo, para cada situação de ruído, deve ser empregado um protetor auricular específico. Os protetores auriculares são equipamentos inseridos no ouvido do trabalhador que devem ser capazes de reduzir a intensidade do ruído abaixo do limite de tolerância. Existem 2 tipos de protetores auriculares, que são o de inserção e de concha. Os protetores auriculares de inserção podem ser descartáveis e não descartáveis, pré-moldados e ou moldáveis. E escolher adequadamente o protetor auricular é fundamental. Para isso, deve observar as vantagens e desvantagens de cada tipo e o seu fator de proteção, analisando a atividade que está sendo executada e, a partir das suas necessidades, verificar qual é o melhor a ser empregado. Vamos citar algumas comparações para cada tipo, na concha e de inserção. Por exemplo, a concha elimina ajustes complexos de colocação. Podem ser colocados perfeitamente por qualquer pessoa. Já o protetor de inserção deve ser adequado a cada diâmetro e longitude do canal auditivo externo. Para conchas, são grandes e não podem ser levados facilmente nos bolsos da roupa. Não podem ser guardados juntos de ferramenta, mas sim em lugares apropriados. Já a inserção, são fáceis de carregar, mas são fáceis também de ser esquecidos em qualquer lugar. As conchas podem ser observados a grande distância, permitindo tomar providência para realizar a comunicação. Já a inserção, não são vistos facilmente e criam, inclusive, dificuldade na comunicação
oral e normal. Uma vantagem, outra que você tem que se preocupar, nas conchas, eles podem ser confortáveis em ambiente frio, mas muito desagradáveis em ambiente quente. Já a inserção, não são afetadas pela temperatura do ambiente. Já as conchas, sua limpeza deve ser feita em locais apropriados. Já a inserção deve ser esterilizado frequentemente. As conchas podem ser usadas por quaisquer pessoas com ouvido sã ou enfermos. Como a inserção ele coloca dentro do seu ouvido, ele deve ser inserido somente em ouvidos sãs. Já a concha, o uso inicial é alto, mas sua vida é útil. Já a inserção, o custo inicial é baixo, mas sua vida útil é curta. Cada protetor auricular tem seu fator de proteção, ou seja, uma capacidade de reduzir a intensidade do ruído quando utilizado pelo trabalhador. Essa redução de ruído é determinada por métodos específicos, que são o método de simplificado valor único, NRR, que é nível de redução de ruído, método NRR corrigido, método direto NRR-SF, dupla proteção e pela análise de frequência. Mas antes de a gente iniciar a ver os métodos, é interessante a gente saber como é que se obtém o NRR, que é o nível de ruído, nível de redução de ruído. Eles são obtidos nas seguintes condições: em condições ideais de laboratório, na qual os participantes do ensaio são pessoas treinadas na utilização de protetores orientados e supervisionados na sua colocação antes da realização dos ensaios e nas tabelas do fabricante de protetores auriculares, ou no certificado de aprovação, CA, expedido pela Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Para cada EPI testado, é aprovado no laboratório credenciado. Vamos estudar os seguintes métodos. Método simplificado do valor único, onde mede-se o nível de ruído no local em dBc e subtrai o nível de ruído, NRR, do protetor auricular e obtém-se o valor do nível em dBA, atenuado, isto é, o nível que realmente chega ao ouvido do trabalhador. Nós já vimos e já explicamos, inclusive, como é que se encontra o NRR. E lembrando que decibel é uma unidade de medida de níveis de ruído expresso em dB. Os termos dBA e dBc referem-se ao tipo de filtro usado para medir, seja o filtro A ou seja o filtro C. Cada filtro possui uma sensibilidade diferente nas diversas frequências. Como já foi visto, o NRR é obtido em condições ideais de laboratório, com pessoas treinadas na utilização de protetores de uso real. O protetor auricular nem sempre é colocado de maneira correta, nem utilizado em tempo integral. Assim como existem outras interferências como mastigação, conversação, suor, barba, dentre outros. Assim, estudos específicos mostram na prática o índice real de atenuação dos protetores auriculares e, significativamente, é mais baixo do que aqueles obtidos em laboratório. Neste sentido, o NIOSH, que é o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, que é uma agência federal dos Estados Unidos, com base em estudos realizados, recomenda a utilização de fatores de correção para o NRR. Esse fator é fornecido pelo laboratório, sendo que o F é de acordo com o protetor. Por exemplo, se o protetor for tipo concha, o valor desse fator de correção é 0,75. Se for de inserção moldável, é 0,50. E para os outros tipos, é 0,30. O cálculo da atenuação pode ser realizado quando o nível de pressão sonora é medido em decibéis e dBc e dBA. Vamos gravar bem isso, que são dois tipos importantes. Vamos ver agora quando o nível de pressão sonora é medido em dBc, que é o filtro calculado em C.
ele tem sequer o nível de pressão sonora atenuada com proteção, medido em dBA, que é, naquela forma que você vai estar vendo aí, que é o NPSC. Ele é igual ao nível de pressão sonora sem proteção medida no nível dBC, que é o NPS, subtraído do produto entre o nível de redução do ruído do protetor auricular, NRR, e o fator de correção R. Vamos observar bem essa forma. Já quando o nível de pressão sonora é medido em dBA, o cálculo é feito da seguinte forma: nível de pressão sonora atenuado com proteção, medido em dBA, que é o NPSC, igual ao nível de pressão sonora sem proteção, medido em dBA, que é o NPS, subtraído do produto entre o nível de redução do ruído do protetor auricular e o NRR, e o fator de segurança, menos 7. Tá? Outro método que eu uso é o NRR, que é americano, tá? É normalizado pelo Instituto Nacional Americano de Padrões, e esse método NRR-SF é o método conhecido como ouvido real. Por meio desse valor, ou por meio desse método, o valor de atenuação do ruído é obtido em testes de laboratório com pessoas não treinadas no uso de equipamentos de proteção auriculares, que apenas leem a instrução e colocam para usar. Tá? Para empregar esse método, deve subtrair NRR-SF do nível de pressão sonora medido em dBA. Nesse caso, a correção é de 5 e não de 7, como nós vimos anteriormente. Mas esse método ele já vem corrigido e já está embutido no índice de redução, ou seja, a correção não aparece diretamente na fórmula como vocês estão vendo. Portanto, não é necessário fazer nenhuma outra correção, pois todas as correções necessárias já estão indiretamente na fórmula que é dada pelo nível de pressão sonora atenuada com proteção em dBA, que é o NPSC, que é igual ao nível de pressão sonora em dBA, que é o NPS, subtraído do nível de redução do ruído do protetor auricular, que é NRR-SF. É interessante vocês testarem esses exemplos que já tem na apostila. O método usado quando os trabalhadores estiverem expostos a um nível maior do que 100 dBA, é necessário utilizar dois protetores, o de concha e de inserção simultaneamente. Esse método é chamado de dupla atenuação, com o uso que ele usa simultaneamente os dois protetores auriculares. E ele é aproximadamente determinado sem muita precisão, pegando o maior nível de redução do ruído do protetor auricular, NRR-SF, entre dois protetores e soma mais 6 dB. E o último método, que é o método pela análise de frequência, consiste em avaliar os níveis de pressão sonora nas frequências de banda ou de terça de oitava. Assim, com base nos valores da atenuação do protetor auricular, nas respectivas frequências, calcula-se o nível de pressão sonora, atenuando com o uso do respectivo EPI. Essa tabela, inclusive, nós temos alguns exemplos lá. Se você olhar, ela fornece o nível de pressão sonora que o trabalhador atinge com o protetor auricular e sem proteção auricular. Quando aplicado esse método, esses dados são fornecidos pelo fabricante do protetor auricular, mas é fundamental nós, como técnicos, vocês como futuro técnico, compreender essas informações. Por isso é interessante vocês se debruçarem nessa tabela. Muito obrigada por esse encontro, esperamos nos encontrar no próximo e eu espero que eu tenha atingido o objetivo dessa aula.